Bem, pessoal, boa noite, então. Vou deixar para vocês, então, o material da revisão da prova, né? Da revisão de mecânica dos solos. Então, a prova vai valer 6 pontos e a lista de exercícios vai valer 4 pontos. Então, já está com vocês aí a aula, essa revisão, as slides e também a lista de exercícios para vocês me entregarem e mandarem por e-mail na outra semana, né? No final de semana de prova, dia 5. Tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês, que é o seguinte, por solicitação do nosso coordenador, ele pediu para a gente abrir um laboratório um dia para vocês, para a gente fazer uns ensaios. Então, nós vamos fazer 2 ensaios, um ensaio de granulometria e um ensaio de umidade do solo. Não vai valer nota, não vai ter relatório, vai ter, inclusive, depois das provas, vai ser no dia 8, primeira segunda-feira depois da semana de prova, 8 de dezembro. Então, quem quiser ir, eu vou deixar um aviso depois, né, no Moodle, quem quiser ir para ver como é que faz esses ensaios, pelo menos alguns ensaios aí mais simples de solos, tá? Então, bom, vamos passar então para a nossa revisão aqui, né, revisão geral de mecânica dos solos. Então, eu vou fazer um trabalho muito pontual aqui, muito objetivo, para vocês fazerem a prova com facilidade. As questões foram tiradas do Avalia, né? Não tem, assim, muita participação nossa nessas questões, por isso que eu resolvi fazer uma revisão geral, para a gente não ter problema. Embora a matéria seja a mesma, mas às vezes a forma de colocação da matéria ela é diferente um pouco. Por isso que eu resolvi fazer aqui uma revisão geral, para vocês não terem dificuldade de fazer a prova, tá? Então, bom, a primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem aí, estudassem, vissem, né, e prestassem atenção, é a questão de sondagens. Qual que é a importância? A importância da sondagem de terreno é conhecer o terreno, não é? Quando você vai fazer uma fundação, você vai fazer uma barragem, você vai fazer qualquer coisa que seja uma estrada, é importante saber as características do solo que compõe o terreno. O solo é composto por camadas, essas camadas têm profundidades variáveis, espessuras variáveis, então é importante, a sondagem serve para te dar um desenho do solo, para que você tenha, o engenheiro projetista tem subsídios para projetar sua estrutura, sua fundação, seu aterro, não é? Então, para isso que a sondagem serve, para dar informações sobre as camadas do solo e sobre também a existência ou não de água, isso também é importante, tá? Segunda coisa, é uma questãozinha sobre dimensionamento de fundação superficial. Não tem a ver com mecânica dos solos, mas tem. Como é que você dimensiona uma fundação superficial? Você pega a carga e divide pela... Você tem um índice do solo chamado tensão. Tensão que o solo suporta. Tensão é força sobre área. Força sobre área é tensão. Então, se você tem a tensão do solo e você tem a força que solicita o solo, e essa força que solicita o solo, ela vem através dos pilares, né? São os pilares que têm uma carga, uma força que solicita o solo. Se você tem a força, você tem a tensão, você precisa da área da fundação. Então, é só fazer essa continha aqui, ó. Tensão igual a força sobre área. Se você tem a tensão e tem a força que chega, você passa a área dividindo aqui, multiplicando, passa a tensão dividindo, você vai ter a área. A área, na verdade, vai ser variável, o x, né? Passa o x aqui, a tensão aqui, força dividida por tensão, você vai ter a área. Tomem cuidado com as unidades, tá? Tem exercício que quer confundir você com unidade. Então, assim, Pascal e Newton por metro quadrado. 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. Tá? Então, se você tiver dúvida, é só você mudar de Pascal para Newton por metro quadrado. 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. 1 megapascal é 1 milhão, né? 1 vezes 10 a sexta, Newton tons por metro quadrado. Beleza? Ainda sobre fundação, tubulões, ó. Três afirmativas sobre tubulões, né? Os tubulões são fundações que transmitem a carga ao solo através do fuste e de uma base alargada a uma profundidade igual ou maior 3 vezes o seu diâmetro. Isso aqui é a definição de tubulões, tá?
Eles transmitem a carga ao solo através do fuste, ou seja, do pescoço, é um cilindro, né? E através da base, tá? Através da base. Então, como é que o tubulão transmite a carga? Pelo fuste e pela base. Isso aqui são proposições, são falsas. Ó. Cálculo da base do tubulão não considera o peso próprio desse elemento. Considera, sim. É uma carga que está chegando lá na base. Então, você tem que considerar o peso próprio. Quando o carregamento da estrutura atuar apenas na direção vertical, fuste e a base largada não precisam ser completamente armados, sendo necessária a ancoragem do tubo. Então, isso aqui está o quê? Está errado. Precisa ser alargado, tá? Bem, falando de estacas. Falando de estacas, nós vamos falar o seguinte, ó. 3 proposições aí. Parte da estaca que estará exposta a variações do nível d'água, as mais propensas a desenvolver fungos. É verdade. Parte da estaca mais próxima da água, mais propensa a desenvolver fungo. Durante o processo de cravação das estacas de madeira, deve ser feito reforço na peça também, é verdade, porque senão ela rompe por fendilhamento, tá? Esse terceiro aqui, ó, é recomendado que as estruturas sejam projetadas para facilitar a troca das estacas. Isso aqui não é verdade. Não tem jeito de você trocar a estaca, certo? Então, verdadeiras são essas primeiras aqui. Não esquece disso, ó. Próximo do nível da água, mais propenso a desenvolver fungo. Outra coisa, o reforço na cabeça das estacas, quando ela estiver sendo cravada, estaca de madeira, para ela não romper por fendilhamento. Fender, né? Quebrar no meio. Mais 3 coisas sobre estaca aqui, ó. Essas 2 que estão em negrito são verdadeiras. Devido à base alargada das estacas tipo Frank, essas apresentam maior resistência de ponta. Quer dizer, o que é uma estaca tipo Frank? É uma estaca que desce até uma determinada profundidade do terreno e tem um bulbo lá embaixo. Esse bulbo é alargado. Então, esse bulbo alargado, ele promove uma resistência de ponta maior do que as outras estacas, tá? E a execução da estaca tipo Frank isola o tubo de revestimento da água do subsolo. Isso é verdade também. Cravação se dá com ponta fechada. Tá? Isso aqui do meio aqui eu nem vou comentar, porque isso aqui não é verdade, né? Não diminui o atrito lateral, certo? Sobre o lençol freático, presta atenção nessas 3 coisas aqui, ó. Primeiro, a execução do lençol freático tem como consequência aumento de tensões efetivas do solo. Verdade. O lençol freático aumenta as tensões efetivas do solo, certo? E quando você vai fazer o rebaixamento do lençol, você tem que saber como que vai ser o impacto daquele rebaixamento nas edificações vizinhas, certo? Nas edificações vizinhas, porque o rebaixamento do lençol pode impactar as edificações vizinhas. E quando o lençol for feito em solos arenosos, pode-se usar um recurso chamado ponteiras filtrantes, que é um recurso no qual é um buraquinho que você cava, né, com um solo, coloca um solo de granulometria mais aberta que a granulometria do solo que está em volta, e aí aquela água vai drenar para as ponteiras filtrantes. Então, isso aqui sobre lençol freático. Sobre compactação, nós temos muita coisa sobre compactação, ó, certo? Vamos ler um por um aqui, ó. Primeiro, controle de compactação. Faz-se de duas formas, né? Faz-se na obra e faz-se em laboratório. Para quê? Para comparar os resultados, tá? Então, faça o ensaio do solo em laboratório e faça em obra e compara-se os resultados, certo? Então, no controle de compactação em campo, para calcular massa específica, utiliza-se um ensaio conhecido como frasco de areia. Frasco de areia para calcular massa específica e a umidade. Então, o frasco de areia, ele calcula a massa específica e calcula a umidade, que são parâmetros importantes de compactação. O que você faz quando você compacta? Você aumenta a massa específica. Né? E a questão da variação do teor de umidade ela é importante
porque a compactação tem um teor de umidade ótimo. Acima daquele teor de umidade, a sua compactação ela perde eficiência. Abaixo do teor de umidade ótimo, também ela perde eficiência, tá? A compactação. Então, o controle de compactação, como é que ele é feito? Ele é dado em percentual. Divide-se a massa específica encontrada em campo pela massa específica obtida em laboratório. Por quê? Em laboratório as condições são controladas, né? Então, você pega a massa específica em campo, divide pela massa específica obtida em laboratório, você vai ter o controle da compactação. Tem que dar 100%. O ótimo é que dê 100%, quer dizer, é a mesma massa específica. Aí significa que a sua compactação em campo, em laboratório, é a mesma. Significa que em campo a compactação está perfeita, tá? Então, assim, sobre compactação, para manter a energia de compactação aplicada em um solo, deve-se variar a umidade, tá? O que você varia? Varia a umidade. Variando a umidade, você vai ter energia de compactação, você vai ter diferentes massas específicas com a mesma energia de compactação, né? Varia-se, então, a umidade do solo, tá? E aí essa variação, ela obtém a chamada curva de compactação. Se você aumentar a quantidade de água e manter a energia de compactação, o que vai acontecer? A massa específica vai aumentar, que é o que a gente quer, né? Até um determinado ponto, até os vazios serem preenchidos. Depois disso, quando os vazios estão todos preenchidos, você vai ter uma perda de qualidade na sua compactação, tá? Porque aí chega um ponto que a água, ela não tem mais vazios para preencher. Então ela tende a separar as partículas, entendeu? Quer dizer, a água é uma curva, você coloca a água, enche todos os vazios para aquela energia de compactação, depois água demais, você vai afastar as partículas. Então, todo solo tem uma curva de uma umidade, um teor de umidade ótimo. Abaixo dele, você tem uma compactação não eficiente, acima dele, você tem uma compactação também não eficiente. Continuando aqui com compactação, ó, todos essas proposições aqui são verdadeiras. Ó. Tipo de obra e o tipo de solo vão ditar o processo de compactação, claro, né? Então, a compactação para solos arenosos é diferente da compactação para solos argilosos. A compactação tem em vista aumentar o contato entre os grãos, certo? Também aproximar os grãos, tornar o aterro mais homogêneo. Então, na compactação, as quantidades de partícula de água permanecem constantes, é verdade. Na compactação, você tem expulsão do ar. No adensamento do solo, você tem expulsão da água. Então, no processo de compactação, você tem a mesma quantidade de solos, de mineral, né, de sólido, e a mesma quantidade de água. O que muda? O volume do ar. Diminui o volume do ar. Na compactação, no adensamento, você tem uma expulsão de água, tá? É um processo lento e gradual também. O peso do solo auxilia no processo de compactação e a compactação mecânica ou manual é um método que expulsa o ar, que eu falei para vocês. Ó. Compactação é expulsão de ar. Tá? Adensamento é expulsão de água. Mais algumas coisas sobre compactação aqui. Ó. Essas três proposições aqui são verdadeiras. Ó. Para se obter a energia de compactação de um solo, tem que conhecer o volume inicial do cilindro do corpo de prova. Tem que ser conhecido, os parâmetros têm que ser conhecidos, né? Então, tem que conhecer o número de golpes, tem que conhecer o peso do soquete. Então, os parâmetros de ensaio de compactação, eles têm que ser conhecidos, né? A altura de queda do soquete e o peso. Então, todos esses parâmetros que eu estou colocando aqui, eles têm que ser conhecidos para você poder aferir, medir a energia de compactação. Também o controle da compactação exige a padronização, né, dos elementos, das variáveis, como eu falei para vocês, tá? Controle de compactação em campo pode ocorrer com variação da espessura das camadas, também, e é fundamental em obras de pavimentação, tá? Fundamental em obras de pavimentação. Lembra disso aqui, ó.
deformação dos solos, a compressão das partículas sólidas, compressão dos espaços vazios do solo, ou a compressão da água existente nos vazios do solo. O que é isso? É deformação. O que causa a deformação dos solos? Compressão das partículas sólidas, dependendo do solo se é possível, a compressão dos espaços vazios também, com a expulsão da água, e a compressão da água, né? Que embora a água na prática, ela se reagrupa nos espaços vazios do solo. Então, esses três fatores aqui, ó, compressão das partículas, compressão dos espaços vazios, expulsão da água e a compressão da água, 4 fatores, né, podem levar à deformação dos solos. Por último, aí as tensões, ó, né, pode ser que tenha você tem que fazer um exercício igual aquele que eu fiz em aula, para calcular a tensão no solo em determinada profundidade. Isso é muito fácil. Basta você pegar a tensão, o peso específico do solo, e multiplicar pela altura da camada. Então, se eu tenho um solo a 15 metros, qual que é o peso específico do solo? Qual que é a altura? 15 metros, para um solo só, né? Normalmente são camadas. Então, você vai somando o peso específico das camadas. E o macete é qual? A tensão efetiva, isso é tensão total. Aí a tensão efetiva, você pega a tensão total e diminui da tensão da água. O lençol freático a determinada profundidade, você vê que é a altura de atuação do lençol freático, e diminui, lembrando que o peso específico da água é 10, né? 10. Você vai pegar e diminuir aquele peso específico da água vezes o peso específico vezes a altura do lençol freático, menos a tensão efetiva do solo, menos a tensão total do solo, um menos o outro. Considera-se que a água faz tipo uma tensão para cima, né? Contrário, tá? Beleza, então isso aí é bem pontual, teve questões que eu meio que abri para vocês mesmo, mas é importante que vocês deem uma olhada também nas aulas anteriores, essa aula de tensões, aula de compactação, dê uma olhadinha lá para poder a gente não ter surpresa na prova, tá? E eu vou deixar as perguntas para vocês responderem aí, e entreguem para mim, mandem por e-mail até na outra semana. Tá bom, gente? Um abraço. E aí, na sexta-feira, eu deixo para vocês a revisãozinha aí do concreto 1.